Olha, não há uva suficiente no mundo para fazer o vinho necessário para poder aqui passar por cima desse último trecho que nós lemos aqui do Guerra e Paz nessas últimas semanas. Mas vamos lá, né? Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar mais um pouquinho aqui de Guerra e Paz. No vídeo dessa semana nós vamos falar então das partes 1, 2 e 3 do último tomo do livro. Eu não sei se você percebeu, mas nessas últimas semanas eu não andei fazendo vídeo para Guerra e Paz. Porque primeiro eu não tive tempo de fazer o vídeo e segundo porque eu percebi que se eu deixo para fazer vários, o assunto que eu falaria em 3 vídeos, eu consigo falar em um só, porque daí eu corro um pouquinho e não fico divagando aqui por meia hora. Então, para mim é uma coisa muito mais vantajosa esperar juntar, digamos assim, 3 vídeos para eu poder fazer para vocês. Certo? Muito bem, então, vamos começar por uma coisa que é, digamos assim, a mais light de tudo isso que andou nos acontecendo, que é o seguinte. Ah, não, tem outra também. Que é a seguinte. Lembre-se que no meu último vídeo eu comentei com vocês que o Pierre foi preso. Pois bem, o Pierre continua preso e vai continuar preso até quase metade da terceira parte deste quarto tomo. O que aconteceu é que, lembra lá, o Pierre foi preso teoricamente porque ele tentou ajudar uma mocinha que estava sendo incomodada ali por uns guardas, por uns soldados franceses. Muito bem, acontece que, lembra lá que o Napoleão invadiu Moscou. Os habitantes de Moscou foram embora. Moscou, naquela época, era uma cidade feita quase inteiramente de madeira. Ou seja, o risco de incêndio era muito grande. O que aconteceu? Aconteceu que incêndios destruíram grande parte de Moscou daquela época. O que acontece? Pegaram Pierre e mais algumas pessoinhas que estavam por ali ainda e acusaram essas pessoas de terem incendiado parte de Moscou. O que aconteceu? Mas é claro que a gente sabe que não foi por isso que Pierre foi preso, certo? Muito bem. O que acontece? Acontece que Pierre então vai preso e ele vai chegar quase a ser fuzilado, no melhor estilo Dostoiévski. É no último momento que alguém fala assim, vamos comutar a sua pena e você vai continuar preso. Então assim, foi por bem pouco e, né, isso me fez lembrar bastante do que aconteceu com Dostoiévski na vida real. Mas enfim, o fato então é que, uma vez estando novamente preso, o Pierre vai servir ali de elemento que vai trazer paz no cárcere, digamos assim, porque é ele quem vai fazer, tranquilizar ali o ambiente para as outras pessoas que estão presas junto com ele, o que demonstra como esse personagem amadureceu ao longo do livro. O Pierre de agora nem lembra, nem fisicamente e nem psicologicamente, aquele Pierre lá do início do livro. E eu achei isso muito interessante, o que prova que ele é realmente o personagem principal aqui deste livro. Mas enfim. É claro que neste meio tempo o que aconteceu? Acontece que o exército russo acabou invadindo novamente Moscou para retomar a cidade. Só que nisso, enquanto Pierre estava lá sendo feito prisioneiro pelos franceses, ele acabou tendo que lutar contra o próprio exército russo. O fato então é que os franceses acabam batendo em retirada depois disso. Só que ainda assim eles querem levar ali os prisioneiros de guerra. Quem que vai ajudar o Pierre? Dolokhov, que formou ali um grupo para poder invadir aquele acampamento ali e barbarizar com todos aqueles sujeitos. Mas enfim, isso só vai acontecer, como eu disse para vocês, lá quase no finalzinho da terceira parte desse tomo que estamos lendo. Muito bem, então. Enquanto todas essas coisas estão acontecendo com Pierre, o que acontece com a mulher do Pierre, que é a Helene, é que ela se casou de novo. Perceba que Helene era uma mulher muito bonitona, etc e tal. E daí o que acontece? Acontece que
dois pretendentes muito bons estavam ali querendo, né? Estavam cortejando Helene. O que Helene fez? Ela deu um jeito de cancelar lá o casamento com o Pierre e acabou se casando com o mais velho deles. Por quê? O cara é velho e rico. Ele morre, a coisa fica para ela, ela já tem um outro ali de reserva, como se fosse assim, o marido step que ela deixa lá, que é o sujeito mais novo. Justamente por conta disso e por conta de outras condutas que Helene estava tendo, as pessoas começam a acreditar que ela está padecendo de um mal moral. Porque o que acontece? Acontece que neste meio tempo Helene fica doente. Eu não fica muito claro, mas pelo que eu entendi, ela fica com angina. E assim, vem o médico da rainha, acho que é da rainha da Espanha, para tentar dar um jeito na doença dela, mas não dá muito certo, enfim. O fato então é que várias coisas vão acontecendo ali. Essa história dessa morte da Helene vai ficando cada vez mais confusa, mas o fato então é que Helene morre. Prepare-se que mais mortes virão daqui para frente. Mas enfim, o fato então é que, sobretudo o pessoalzinho lá da Ana Pavlovna, lembra lá, a casa da Ana Pavlovna tinha meio que uma rixinha com a casa da Helene, porque eles eram de posicionamentos políticos e ideológicos diferentes. Muito bem, o que acontece? Ana Pavlovna acreditava piamente que Helene estava morrendo, que Helene estava sofrendo, porque ela não era uma moça bela, recatada e do lar. Então perceba que, justamente por conta disso, Helene acabou batendo as botas na opinião lá da Ana Pavlovna. Mas enfim, outra coisa que aconteceu que assim é uma coisa um pouco mais light neste meio tempo é o retorno do Sr. Rostov. Rostov, que lembra lá, eu havia reclamado que ele não havia aparecido antes, pois bem, voltou agora. E você se lembra que ele teve meio assim que uma apaixonite pela Mária. Mas daí eu percebo que o Rostov, ele apaixona-se e se desapaixona pelas pessoas com uma rapidez muito grande. Por quê? Tem um determinado momento em que ele é mandado para uma cidadezinha, ele é mandado não, ele vai em férias para uma cidadezinha lá ou coisa do tipo, e quando ele chega nessa cidade, ele começa a dar em cima de uma moça casada. E isso assim, o marido da moça do lado e ainda assim ele dando em cima da moça. Quem está nesse lugar? A tia de Mária, que olha pro rapaz e fala assim, escuta aqui meu filho, e minha sobrinha lá, toma juízo nessa cara. Rostov acaba se lembrando disso e resolve então que realmente ele precisa investir mais em Mária. E essa certeza dele fica ainda maior quando ele recebe uma carta de Sônia. Sônia, que é aquela prima que iria casar com Rostov, liberando ele do compromisso de casamento. Por quê? Porque lembre-se que a mãe de Rostov estava fazendo da vida da moça um inferno, acusando ela de tudo que era coisa, que afinal de contas os Rostov estão falindo. Se o Rostov se casar com Mária, Mária, irmã de Andrei, herdeira lá de toda a fortuna lá do cônjuge que é falecido há pouco tempo, enfim, se Rostov se casa com ela, a família Rostov sobe financeiramente. Se Rostov se casa com Sônia, a família Rostov continua na mesma, porque Sônia é uma pé rapada. Mas enfim, justamente por conta dessa consciência que Sônia tem disso tudo, ela abre mão do seu amor, vai lá e escreve uma carta toda bonitona e manda para Rostov para que ele se sinta livre para voar, digamos assim. Enfim, então nós temos Rostov, que está ali meio que, né, acertando as coisas para investir em Mária. Pierre, que continuou preso por bom tempo. Helene, que morreu. Mas o que me deixou emputecido nesta parte do livro foi a morte de Andrei. Tem 50 mil personagens para o Tolstói matar. Quem que vai matar? O Andrei. Mas vamos lá, o que aconteceu? Lembre-se que o Andrei foi ferido durante uma das batalhas aí que aconteceram, a batalha de Borodinó, ou foi outra? Eu não me lembro mais. Eu sei que numa das batalhas ele acabou sendo ferido. O que acontece que esse ferimento foi ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Num princípio todo mundo pensou que ele havia morrido, mas depois descobriram que ele estava bem. Então Natasha acabou meio que acolhendo ele ali para poder cuidar dele, esse tipo de coisa. E a situação de Andrei era tão grave que Natasha e Mária acabam meio que fazendo as pazes para poder cuidar do rapaz, que infelizmente acaba passando dessa para melhor.
É um momento muito bonito do livro, mas ainda assim é um momento que eu não consegui lidar com ele. Inclusive esse foi um dos outros motivos pelos quais eu não fiz vídeo, porque assim, eu não quis mais ler. Eu fiquei, sei lá, uns 4 ou 5 dias sem pegar no livro, sem olhar para esse livro, porque eu fiquei com muita raiva. Mas enfim, o fato então é que Andrei morreu sem antes, assim, não sem antes ter mais uma de suas epifanias, porque Andrei teve umas 50 epifanias ao longo do livro todo. Na verdade, mas assim, essa última em específico é uma epifania muito bonita que ele tem. O fato então é que Andrei está morto. Eu fiquei extremamente arrasado com isso, fiquei de luto realmente. Mas enfim, o fato é que, enquanto todas essas coisas estavam acontecendo na elite russa, a guerra estava meio que chegando ao fim. Porque Napoleão invade Moscou. Invade Moscou e permite que os seus soldados saqueiem toda a cidade de uma vez, só para demonstrar o seu poder. O que acontece? Acontece que enquanto isso, Kutuzov, que era um cara já experiente na guerra, fez com que o exército russo fosse para um determinado lugar ali, que era o... Eu esqueci o nome do lugar, mas eu vou deixar lá embaixo, ou na tela, ou em algum lugar. Porque eu não me lembro como era o nome. Terras Meridionais. Kutuzov lidera o exército russo até esse ponto. Por quê? Porque o inverno está chegando. E o inverno de Moscou é muito rigoroso e Napoleão não contava com isso. Então perceba que eles saquearam a cidade, viraram a cidade de cabeça para o ar. Agora eles estão perto do inverno, eles não têm com que se vestir, eles não têm o que comer, eles não têm onde ficar porque a cidade pegou fogo. Então perceba que Napoleão foi um cara extremamente idiota. Então perceba que quando a gente aprende na escola que Napoleão perdeu a guerra da Rússia por causa do inverno, não foi por causa do inverno, foi por burrice. Mas enfim, o fato então é que com esse dado, digamos assim, meteorológico, a situação meio que se agrava e Kutuzov resolve então se aproveitar dessa fragilidade em que está o exército francês para poder ali retomar Moscou. E é mais ou menos isso que ele faz. Os franceses acabam ali recuando, ou melhor, eles acabam fugindo de Moscou para a França e até agora tudo está teoricamente muito bem, exceto por um detalhe. Não é porque o exército fugiu que fugiram todos os soldados. Ainda ficaram grupos de soldados por toda a Rússia e esses grupos começaram a ser perseguidos pelos russos, como é o caso lá do grupo do Dolokhov. Então perceba que o grupo de Dolokhov está sendo responsável ali por libertar aqueles prisioneiros de guerra. O que acontece? Acontece que Piotr, mais conhecido como Petya, que é o irmão de Natasha, aquele fedelho de, sei lá, deve estar uns 15 anos, enfim, que queria porque queria entrar na guerra, porque senão ia fugir de casa, esse tipo de coisa. Muito bem. Piotr, ou melhor, Petya, né? Petya resolveu então que ele deveria se unir a esse grupo do Dolokhov. De fato isso acontece, ele começa ali então a ajudar o grupo de Dolokhov a fazer essas várias investidas contra os franceses, mas em uma dessas batalhas, dessas pequenas batalhas que eles têm, Petya acaba morrendo. E assim, perceba, primeira parte, morte da Helena e do Andrei. Segunda parte, não morreu ninguém. Terceira parte, morte do Pet. Então, assim, sabe, é complexo. Sabe assim, eu não estava esperando por essas mortes todas. Ainda bem que os miseráveis já haviam me anestesiado para isso e eu lidei muito melhor com essa última morte, mas ainda assim foi um momento bem triste do livro. Enfim, estamos nessa então. Franceses fugiram da Rússia. Muito bem, mas lembre lá que Napoleão ainda não parou, ele ainda vai lá tentar a Batalha de Waterloo e vai fazer muita desgraça ainda pela Europa. Vamos ver o que é que o senhor Tolstói vai falar disso, não é mesmo? É isso então, se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou.
Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau!